Olá, o nosso trabalho é sobre as principais patologias diagnosticadas durante a inspeção pós-mortem de bovinos. Nosso grupo é composto por Amanda, Nina, Thaís, Sabrina e Elis. Vamos começar com a cisticercose. Então, a cisticercose é uma zoonose. Ela é uma das principais causas de condenação de carcaça de bovinos. O parasita causador da teníase é a Taenia saginata. A cisticercose é causada pela forma larvar da Taenia saginata, conhecida como Cisticercus bovis. O hospedeiro definitivo é o homem e o intermediário é o bovino. Infecção e ciclo da cisticercose. Então, a infecção dos animais ocorre através da ingesta de pastagens com os ovos. Então, os ovos, eles são liberados de dentro da proglótide. Então, a proglótide ela é liberada pelo homem, pelas fezes, e depois eclodem os ovos, vai contaminar a pastagem e o bovino vai se contaminar. Sinais clínicos. Então, quadro de enterite ou enteroperitonite, diarreia, cólicas, tensão na parede abdominal e, nos casos mais graves, pseudoparalisia maxilar inferior, tosse seca e quitinose. Aqui, nessas imagens, podemos ver alguns cisticercos presentes no músculo de um bovino. A destinação das carcaças e órgãos depende do grau de infestação. Carcaças com infestação intensas por cisticerco, ou seja, se possuir 8 ou mais cistos na carcaça, devem ser condenadas. Quando for infestação discreta ou moderada, ou seja, possuir menos que 8 cistos pela carcaça, é feita a remoção e condenação das áreas atingidas e depois destinada à esterilização pelo calor. Ou então, ser tratada com salmoura por pelo menos 21 dias, podendo ser reaproveitada e consumida. Aqui é uma tabela que mostra a prevalência da cisticercose. Focando no Paraná, no ano de 2000 foram 26 mil animais acometidos, resultando numa prevalência de 3,83%, e dos anos 2004 a 2008 foram aproximadamente 6 milhões de animais, correspondendo a 2,23%. E aqui nós podemos visualizar os cistos. Pneumonia bovina. As pneumonias são comuns em todo o sistema de produção, seja intensivo ou extensivo, tanto no corte quanto no leite. Os prejuízos dessa enfermidade variam desde a medicação e tratamento dos animais acometidos até prejuízos no ganho de peso e rendimento de carcaça. Ela pode ser desencadeada por inúmeros fatores, como, por exemplo, mudanças no ambiente, manejo, qualquer coisa que desencadeie estresse e queda na imunidade, o que predispõe à entrada de agentes infecciosos que poderiam acarretar essa doença. Animais confinados são predispostos a apresentar pneumonia devido aos fatores ambientais, como formação de lote de diferentes idades com animais de diferentes localidades. Isso ressalta a importância da diferenciação dos lotes, da análise do documento de transporte e também da correta destinação aos currais na recepção no matadouro frigorífico. Os animais acometidos por essa doença apresentam quadro clínico com aumento de frequência respiratória, sons respiratórios anormais, como sibilos e roncos, dificuldade respiratória, febre, podendo apresentar corrimento nasal, seroso e mucopurulento, assim como corrimento ocular, como podem ser observados nas imagens no slide. Também podem apresentar tosse, anorexia, e o exame físico associado ao histórico do animal é uma forma confiável de diagnóstico. A incidência da pneumonia bovina no Brasil é alta e é uma das doenças mais frequentemente encontradas na inspeção pós-mortem. As carcaças com lesões inflamatórias agudas serão confirmadas e consideradas impróprias para o consumo humano. Com pneumonia aguda ou extensa, se for acompanhada de lesões generalizadas, a carcaça pode ser destinada a conserva e graxaria. Caso contrário, somente pulmões serão condenados e a carcaça poderá ser liberada para o consumo. As lesões localizadas ocorre a liberação da carcaça quando as lesões são limitadas ao pulmão, sem reflexo nos demais órgãos linfonodos.
Lesões discretas pode ser destinada por tratamento ao calor com processos de hepatização, hipertrofia de linfonodos, mas sem reflexo na carcaça. Lesões generalizadas com reflexo na carcaça ocorrerão e na condenação dessa carcaça órgãos e vísceras, sendo essas consideradas impróprias para o consumo. Então, vou falar um pouco sobre o abscesso hepático. O principal causador dele é Fusobacterium necrophorum. É um abscesso que é uma coleção circunscrita de pus. A sua lesão é resultante da entrada e multiplicação de bactérias piogênicas no organismo do animal. O seu tamanho varia de milímetros até centímetros. Macroscopicamente, eles são observados como uma área de inflamação purulenta, envolvida por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. Raramente há manifestação de sinais clínicos, que na maioria das vezes são diagnosticados e encontrados já no exame pós-mortem durante o abate dos bovinos. Os abscessos hepáticos podem ter em todas as idades e em todos os tipos dos rebanhos. A sua incidência varia de 12% a 32%. Agora, os métodos de contaminação, que seria por veia umbilical, mais comum em rebanhos com falopatias infecciosas, pela artéria hepática, em caso de septicemia, pela veia porta, que drena o trato gastrointestinal, e no ducto biliar, em caso de obstrução. Aqui é uma figura, como vocês podem ver, onde se encontra o abscesso hepático. A sua prevalência, então, mais comum em rebanhos com manejo intensivo e que ingerem dietas densas, vacas leiteiras de alta produção, novilhos de corte em confinamento. Agora, o destino da carcaça, então, seria por condenação total e por aproveitamento parcial. Por condenação total, vai ser por lesão externa, múltipla ou disseminada que atinge grande parte da carcaça. Vai ser por carcaças ou partes de carcaças que se contaminaram acidentalmente com pus. Ainda a condenação total, que são por carcaças que apresentam alterações gerais, como emagrecimento, anemia, icterícia, decorrentes do processo de purulento. E o aproveitamento parcial, que seria por abscessos ou lesões supuradas e localizadas, que seria a remoção e condenação dos órgãos ou partes atingidas. Então, falando um pouco aqui da tuberculose bovina, ela é uma zoonose. O agente causador é o Mycobacterium bovis. É uma doença granulomatosa causada por bacilos ácidos resistentes. Amplo espectro de patogenicidade para espécies domésticas e silvestres, bovinos e bubalinos. Concentra-se principalmente na região do sul, da América do Sul. É uma doença respiratória e de transmissão aerógena entre as espécies. Então, a condenação segundo o RISPO-A diz que pode ser liberadas as carcaças que apresentam abscessos múltiplos em um único órgão ou parte da carcaça, com exceção dos pulmões, sem repercussão nos linfonodos ou no estado geral, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas. Segundo o artigo 136, as carcaças de animais acometidos de afecções extensas do tecido pulmonar em processo agudo ou crônico, purulento, necrótico, gangrenoso, fibrinoso, associado ou não a outras complicações e com repercussão no estado geral da carcaça, devem ser condenadas. Alguns métodos de contaminação. O agente pode ser eliminado pela respiração, corrimento nasal, leite, fezes, urina, secreções vaginais e uterinas e sêmen. A ingestão do leite contaminado é a principal via de transmissão para animais jovens e também para o ser humano. Alguns sinais clínicos que o animal pode apresentar: caquexia progressiva, hiperplasia de linfonodos superficiais e ou profundos, dispneia, tosse, mastite, endometrite, infertilidade,
são alguns dos sinais clínicos. Alguns controles da tuberculose. O tráfico de animais, a inspeção da carcaça, exigências de exames prévios, a aquisição de novos animais para o rebanho, compra de animais de rebanho certificados como livres de tuberculose, quarentena dos animais recém-introduzidos no rebanho, fazer exame frequente e regular, manejo sanitário e zootécnico, pasteurização do leite e inspeção dos produtos de origem animal. Então, alguns critérios de condenação da carcaça. A carcaça em que é detectada tuberculose pode ser condenação total ou parcial, no caso com aproveitamento condicional por esterilização pelo calor. As carcaças de animais portadores de tuberculose devem ser condenadas quando apresentam lesões nos músculos, nos ossos, nas articulações ou nos linfonodos, que drenam as linfas dessas partes. Ali uma foto do linfonodo aumentado. Mais um pouco dos critérios. As lesões generalizadas quando forem encontrados tubérculos numerosos distribuídos nos 2 hemisférios do pulmão ou encontradas lesões no baço, nos rins, no útero, no ovário, nos testículos, nas adrenais, no cérebro e na medula espinhal, ou nas suas membranas. Também a carcaça que apresente apenas uma lesão discreta, localizada e completamente calcificada em um único órgão ou linfonodo pode ser liberada, depois de condenada as áreas atingidas. Aqui uma foto de lesões nodulares por toda a carcaça e na outra foto o pulmão. Aqui está nossas referências que a gente utilizou para fazer esse trabalho e muito obrigada.